Olá, enfermeiro! Olá, enfermeira! Sou Fernanda Mininelli, sou enfermeira como vocês, meus colegas. Sou gestora de enfermagem, estou na enfermagem há aproximadamente 20 anos e hoje nós estamos aqui na passagem de plantão com Fernanda Mininelli. Como todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, a gente escolhe um tema. Dentro de todas as metodologias aqui do modelo ADS, a gente fala muito sobre o processo seletivo do enfermeiro, então geralmente são temas que circundam, o processo seletivo do enfermeiro, mas eu apresento o nosso tema dentro de uma metodologia que é muito importante. Se você não conhece, você começa a conhecer e a ter muito mais familiaridade aqui comigo, que é o modelo SBAR. O modelo SBAR é uma forma que a gente utiliza muito dentro dos hospitais para passar plantão. É uma metodologia de transição do cuidado, de melhorar a comunicação efetiva desse paciente, de todas as áreas do paciente. Então é uma forma realmente da gente conseguir ser muito mais assertivo na comunicação. Então, como todas as segundas-feiras, a gente passa o plantão utilizando a metodologia SBAR dentro de algum assunto aqui relacionado a você, enfermeiro, sobre processo seletivo. Como eu sempre falo, sou Fernanda Mininelli, de acordo com toda a minha trajetória ali como enfermeira e gestora de enfermagem, eu posso ajudar você, enfermeiro, a conquistar a sua vaga tão sonhada, aquilo que você tanto deseja, que é o seu emprego. Siga também todos os nossos canais, então, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes. Todos os dias a gente posta um conteúdo diferenciado para você, sempre de acordo com o que vocês estão comentando a respeito de processo seletivo do enfermeiro. E hoje a gente vai falar o seguinte para vocês. Qual é a temática, de hoje? A gente vai falar sobre voluntariado e experiência prática. Então, como que a gente fortalece o nosso currículo em relação a isso? Então, Fernanda, eu não tenho experiência, mas eu tenho algumas outras questões voltadas à prática. Como que eu fortaleço o meu currículo? Então, a gente vai começar com a nossa metodologia SBAR, com S de situação. A situação de hoje é ensinar vocês como utilizar as experiências de voluntariado e práticas para vocês criarem um currículo muito mais forte e atrativo. Então a gente vai abordar como que a gente encontra oportunidades para encaixar nisso, como documentar isso e como você vai destacar efetivamente durante o seu processo seletivo e principalmente currículo. Agora a gente vai para o B, que é o breve histórico do nosso SBAR. Contextualizando um pouquinho, então, sobre a importância desse tipo de experiência, porque muitas vezes eu escuto assim dos enfermeiros: Fernanda, eu sou recém-formada, eu não tenho experiência na enfermagem. Como que eu posso? Ou ninguém me dá oportunidade para conseguir ter alguma questão de experiência. Às vezes é difícil realmente o início, o primeiro emprego, principalmente porque a gente fala de uma série de questões que estão voltadas à falta de experiência. Então, a falta de experiência em procurar vaga, é a falta de experiência em fazer o currículo, é a falta de experiência no processo seletivo e como a gente age numa entrevista. Então, são diversas faltas de experiência. Não é só falta de experiência comprovada no currículo, mas uma forma de você ter algum tipo de experiência para a gente conseguir documentar, mesmo que não seja um contrato efetivo de trabalho, é o voluntariado ou algum tipo de experiência na prática. O voluntariado, ele não apenas vai beneficiar as comunidades, mas ele também te traz, enfermeiro, uma oportunidade de você adquirir algumas habilidades valiosas, como inclusive o networking. Então, às vezes a gente fala assim, além de você, durante o voluntariado, conseguir colocar na prática algumas questões que vocês aprenderam, vocês vão conhecer pessoas que vão te conhecer e que podem te indicar para algumas vagas também. E podem ver, inclusive, o seu comprometimento com a profissão e você vai conseguir demonstrar isso. Quando a gente fala de recém-formado, como é o caso de muitas pessoas que estão aqui acompanhando a Academia da Saúde, essas experiências elas são essenciais. Porque, além de vocês adquirirem habilidades práticas, vocês demonstram comprometimento, ou seja, vocês vão conseguir mostrar para aquele empregador que você está disposto a ir além. Então, às vezes você começa ali numa clínica, numa casa de repouso, num hospital, escola, como voluntariado, mas conforme eles vão te conhecendo, se aparecer alguma vaga, com certeza você vai ser preferenciado em relação a isso, porque eles já te conhecem, porque você já está ali naquele momento.
E aí é aquele momento da gente expandir a nossa rede de contato também, porque às vezes não aparece a vaga ali, mas uma pessoa trabalha em outro lugar também e ela pode ir te indicando. Então imagina se você trabalhou num programa de voluntariado em uma clínica ali na comunidade, numa clínica comunitária. Então durante todo o tempo você pode ter desenvolvido habilidades tanto técnicas quanto de atendimento mesmo ao paciente, administração de medicamento, educação do paciente, comunicação. Outra possibilidade é estágio prático também durante a sua formação. Então, às vezes nem é o voluntariado, mas eu tenho um estágio prático. Na minha época, nem tinha a lei do estagiário quando eu fiz faculdade, mas a gente tinha como se fosse um programa de estágio extracurricular, tinha outra nomenclatura, onde eu não podia atuar na parte técnica ali, habilidade mesmo prática da enfermagem, mas eu atuava na parte mais administrativa da enfermagem. Então, de uma certa forma, isso já ia contribuindo com a minha formação e com o meu olhar também, nem que seja um estágio observacional. Você já começa a olhar e a entender todo o movimento e como que funciona o sistema de saúde. Então, isso é muito importante. Então, agora que a gente já fez o breve histórico, eu vou explicar um pouquinho para vocês o A do SBAR, que é a avaliação. Então, como que a gente avalia uma situação como essa, né? Então, como que a gente começa a demonstrar isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os documentos e as experiências que a gente tem. Então, a gente precisa ver o quanto que essa experiência do voluntariado e a prática pode ser relevante para o currículo. E aí é aquele momento da gente refletir algumas questões. Então, quais foram as principais atividades que você realizou? Acho que isso tem que estar muito em mente, isso tem que estar muito claro para você. E aí você tem que ficar pensando, olha, durante o meu voluntariado, lá na clínica, eu administrei vacina, eu eduquei pacientes sobre cuidados preventivos, eu fiz uma cartilha educacional, eu auxiliei em procedimentos de triagem. Então é importante você ter em mente as principais atividades. Quer ver uma coisa legal que eu fiz durante a faculdade e que na época eu colocava no currículo? Eu participei como voluntária, vou até fazer uma propaganda, eu participei como voluntária daquele dia, sabe aquele dia que todo mundo sai para comprar aquele lanche famoso, né? Daquela lanchonete que tem um M, que é laranja, que é amarela e vermelha? E aí não tem aquele dia lá do lanche que a gente compra porque ajuda as crianças com câncer e tudo mais, com doação? Eu fui voluntária num dia daqueles, porque fazia todo sentido. Eu estava fazendo faculdade de enfermagem, era um momento de empatia, era um momento que a gente ia nas ruas, ali educando as pessoas do quão era importante você participar dessa campanha. Então esse é um tipo de coisa que você pode colocar também. E aí reflita, o que você fez? Eu trabalhei comunicação, eu trabalhei empatia, eu trabalhei educação. Então essas foram as habilidades que eu desenvolvi nesse período. Então, quais outras habilidades? Pensando no geral, supondo lá na clínica que eu fiz o estágio, eu desenvolvi habilidades de comunicação eficaz, tanto com o paciente, quanto com o familiar, quanto com a equipe. Eu fiz gestão do meu tempo, eu trabalhei com prioridades, isso é essencial para o enfermeiro. Eu aprendi a lidar com múltiplos pacientes, com múltiplas tarefas e aprendi a trabalhar em equipe, o que isso também acaba sendo primordial. E aí outras questões para a gente refletir quando a gente fala de processo seletivo, quando eu quero encaixar o voluntariado ou essas experiências que não são comprovadamente de trabalho. Quais foram as principais realizações? Então, eu participei de uma sala de vacina, numa campanha de vacinação, onde durante uma semana eu apliquei mais de 200 vacinas. Então, quem participa de campanha de vacina nessa época do ano aí, de outono e inverno, onde a gente administra um monte de vacina, olha que coisa bacana, porque você já tem uma habilidade técnica, você já faz a gestão do tempo, você faz ali a gestão das pessoas, você entende o todo. Então, são várias habilidades que você acaba adquirindo simplesmente porque você está fazendo um trabalho voluntário ali numa clínica de vacinas. Então, olha, a forma como você conta a tua experiência é completamente diferente, ao invés de você falar assim, eu participei de uma campanha de vacinação, ponto.
Tá, mas assim, olha, o que foi a campanha de vacinação? Ah, a campanha de vacinação foi, durante uma semana, nós aplicamos em torno de 200 vacinas, a gente fez ali a gestão das pessoas, inclusive, são frascos multidoses, é importante a gente saber, porque dependendo da quantidade de pessoas na fila, pode ser que sobra, vence, eu tenho que jogar fora, ou pode ser que falta, então eu faço toda a gestão do todo. Ah, com isso eu me comunicava com as pessoas, porque tinha uma fila grande, eu tinha que avisar para eles o tempo. Então, olha a quantidade de habilidades que você desenvolveu, olha a forma como você conta de uma forma diferente, exatamente a mesma história. Então, a valorização não espera que venha do recrutador, do outro. A valorização do que você fez tem que vir de você. E você tem que saber como contar isso. Então, como que você detalha essas experiências? Então, inclua uma sessão específica. Já que você não tem experiência profissional, inclua uma sessão específica no seu currículo para você contar essa história do voluntariado, essa experiência prática. Às vezes vão ter pessoas que vão fazer monitoria de laboratórios de faculdade, a mesma coisa. Ao invés de você só colocar monitoria do laboratório de anatomia, não, calma. O que você fez? Ah, foram 300 horas de monitoria do laboratório de anatomia, onde nós desempenhamos a organização do setor, a gente fazia a gestão da agenda dos outros alunos para poder frequentar o laboratório e assim por diante. Então, descreva as suas responsabilidades, as suas habilidades adquiridas, as realizações que você teve ali, porque com certeza o laboratório ou a clínica de vacina ou qualquer outra coisa onde você fez o seu voluntariado, com certeza ele, do momento que você entrou ao momento que você saiu, se tudo continuou da mesma forma, é um pouco estranho. Você não causou impacto nenhum, você não fez sugestão nenhuma, você não fez nenhum tipo de mudança. Então conta pra gente qual foi a sua realização, pode ser uma coisa mínima, mas conta pra gente qual foi a sua realização. Vou dar outro exemplo. Quando eu estava no meu 3º ano de colégio, ainda não estava nem na faculdade, eu fiz durante um ano inteiro voluntariado numa casa de repouso. Era uma casa de repouso particular, não era nem do governo, mas era próximo da escola que eu estudava, da minha casa e tudo mais. E nós montamos um grupo de voluntariados na época. A gente ia uma vez por semana, durante um ano inteiro, e era de quarta-feira. E a gente desenvolveu toda quarta-feira, a gente fazia atividades lúdicas com os idosos. E a gente começou a perceber que eles começaram a ficar muito mais espertos com isso, porque eles dormiam demais à tarde. Então, isso foi uma intervenção nossa. Então, veja, um grupo de adolescentes que foram lá para uma casa de repouso que era paga, inclusive, pela família, tinha toda uma estrutura, mas a gente trouxe uma intervenção que era uma intervenção lúdica. Então, olha o quanto eu já poderia contar para o recrutador sobre isso. Eu não tinha experiência na enfermagem, mas eu tinha experiência dentro de uma casa de repouso, fazendo atividades lúdicas com os idosos. E assim, uma vez por semana, mas eu já me diferenciava dos outros recém-formados daquela época. Então é muito importante que você sempre coloque detalhes. E aí não coloca assim, descrição de atividades de uma forma assim, direta. Não, coloca o que foi a atividade, quanto que foi, o que mudou. Tudo isso é muito importante porque quem tá lendo e que às vezes não conhece a sua realidade, começa a tornar de uma forma muito mais palpável a questão do que a gente tá vendo, do que você tá contando. Porque se for só tópico, eu não consigo tornar palpável e aí aquela informação acaba sendo irrelevante para mim. E aí, como que você pode estruturar isso? Você pode colocar isso um pouquinho, inclusive, na estrutura do seu currículo, lá no seu resumo ou no objetivo. Eu aconselho colocar no resumo, porque para mim o resumo é resumo, o objetivo é objetivo. Então, eu aconselho colocar no resumo, onde você pode colocar que você é um enfermeiro recém-formado, com experiência na prática em relação a voluntariado, ou laboratório de anatomia, ou algum outro tipo de ambiente clínico. Você está comprometido a aplicar essas suas habilidades adquiridas para você fornecer total cuidado e conteúdo para a saúde onde você estiver participando. Então, isso é muito bacana
para que você já deixe documentado. Então entenda, você não tinha nada de experiência e agora eu tô aqui te mostrando que algo que você não dava importância tem uma importância enorme e você consegue ter argumentos e consegue conversar com o recrutador, tanto via currículo quanto pessoalmente, se esse for o caso. Então é muito importante. Se você acabava fazendo sinais vitais, descreve isso, descreve as suas habilidades. Poxa, você nunca percebeu? Eu vou falar que durante o meu estágio de faculdade, a gente teve um momento que a gente percebeu que tinha lá um profissional da saúde que ele verificava errado a pressão arterial. E pensa, era um posto de saúde, uma UBS. Numa UBS, no meio de uma comunidade, você verificar a pressão, que é o mais básico, e que a grande maioria dos velhinhos vão lá na UBS para verificar, a pessoa verificava errado. Mas ela verificava errado porque realmente ela não tinha um conhecimento tão forte a respeito disso, ela nem percebeu que ela estava errando. Então ali a gente montou um projeto para ensinar aquelas pessoas a verificar os sinais vitais de uma forma mais assertiva. Então olha que bacana a gente contar para o recrutador. E agora, finalizando, a gente vai para as recomendações, que é o R do nosso SBAR. Então é muito importante, enfermeiros, que a gente saiba colocar isso, a gente saiba contar as nossas histórias. Foi o que eu falei, ninguém conhece melhor do que você. Ninguém sabe contar melhor a história do que você. Se você não dá importância, se você acha que isso é só um tópico da sua vida, o recrutador ele vai encarar da mesma forma. Porque é a forma que você conta. Se a forma que você conta, é assim que ele compra. Agora, a partir do momento que você der a devida importância em relação a isso e você mostrar que independente da tua função, se você era estagiário, se você era voluntário, se você estava lá como um apoiador, uma observação, mas que você enxergou alguma coisa e você fez uma intervenção, é dessa forma que ele vai enxergar. E não importa, muitas vezes ele não é técnico. Então ele não vai saber ver o quanto aquilo é super impactante ou não. Mas ele vai entender que você teve o seu raciocínio, que você soube observar bem todo o contexto, que você sabe colocar as ideias em ordem, que você sabe argumentar e vender a sua ideia e que você sabe controlar o resultado. Então é dessa forma que você é avaliado, enfermeiro. Então nunca subestime. E de novo, eu contei a minha história para vocês. Eu fui voluntária uma vez por semana, durante 2 horas, mais ou menos, 2, 3 horas eu ficava numa casa de repouso particular. A gente tem um monte de lugar. Mas eu fui lá dispor do meu tempo e de poucas coisas que eu via. Muitas vezes eu chegava lá e eu conversava com os idosos, mas a partir dali eu já ia pegando o jeitinho deles, ia criando vínculo de uma certa forma, eu ia conhecer, estudando um pouquinho da doença senil que eles tinham e eu ia aprendendo um pouco mais com isso. Então, algo muito pequeno já é algo que eu tenho o que colocar no meu currículo e o que contar para o meu recrutador. Então, por isso que eu falo, é difícil o primeiro emprego? É. É difícil a primeira experiência? Não. Emprego e experiência são coisas diferentes. Nem sempre eu vou precisar ter experiência para eu conseguir o primeiro emprego, mas se eu tiver, com certeza ela vai me ajudar e muito, junto com todas as outras coisas. Então eu tô aqui para falar para vocês que vocês sim, não coloque isso como um tópico na vida, mas dê a devida importância para as pessoas olharem para você e enxergarem a devida importância em vocês. Então, enfermeiros, se vocês gostaram desse conteúdo, curte aqui, compartilha com o colega, porque eu aposto que você também tem um colega ali que está passando pela mesma situação, ou alguém da família que está passando pela mesma situação. Comenta aqui para mim o que vocês já fazem ou pretendem fazer para mudar essa sua situação. Como que vocês vão contar a experiência de vocês no currículo. E eu vejo vocês na próxima passagem de plantão com a Fernanda Mininelli. Até a próxima segunda.